Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Pessoal, mais um dia de análise de jogo. Estamos então aqui 23 horas e 32 minutos. Estamos a estas horas, perdão, a gravar porque realmente os dias têm sido muito corridos. Estamos em época de prova, mas a gente dá um jeito, porque esta semana está a ser muito benéfica. A semana vai acabar e a gente só perdeu uma vez. Então, para brindar vocês, os nossos inscritos, e agradecer pela vossa presença, a gente vai dar um jeito de recuperar então o horário das 15 horas com 24 horas de antecedência. Tanto é que estamos gravando este vídeo hoje dia 27 de abril de 2024. Estamos gravando às quase meia hora da noite, porque queremos mesmo recuperar o horário das 15 horas e só vamos poder fazer isso se hoje pelo menos gravarmos 2 vídeos. Gravaremos o vídeo de amanhã e os jogos para segunda-feira, de tal forma que amanhã, no próprio domingo, a gente vai gravar os vídeos de terça e quarta e programar todos os vídeos aqui no canal para que você possa estar beneficiado com todos os vídeos que você merece, sem atraso e sem pressas, bem analisados e conforme a gente gosta, porque esta semana está a ser muito lucrativa. Vamos então pegar as análises de jogos de amanhã, onde temos Tottenham contra o Arsenal, a contar pelos jogos da Premier League. Ainda estamos aqui a falar da rodada 35ª, onde encontramos o Arsenal, que ocupa agora a primeira posição, vai enfrentar o Tottenham, que está na 5ª posição. E as duas vêm com histórico. Primeiro, o Tottenham vem com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Arsenal, que vem com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 9 golos marcados e 5 golos apenas sofridos em confrontos diretos. Tivemos então uma vitória para o Tottenham, 1 empate e 3 vitórias para o Arsenal. Vamos então aos complementares, onde encontramos um Tottenham que ganharam ou empataram 3 dos últimos 4 jogos. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos e o Arsenal teve menos de 3 golos e meio em 8 dos últimos 10 jogos. Já nos confrontos diretos, o Arsenal ganhou ou empatou 4 dos últimos 5 jogos e o Arsenal marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Bom, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, porque o Tottenham está agora com um novo treinador, está com uma nova dinâmica, estão a jogar muito no meio campo do adversário. Eu estou a adorar o jogo de Tottenham, porque melhoraram o jogo, melhoraram muito o seu futebol e fazem muita pressão, recuperam a bola muito rápido, mas em contrapartida eles ficam muito vulneráveis a um contra-ataque e isso gera muitos gols. Como a gente é especialista em gol, a gente naturalmente vai adorar este tipo de comportamento das equipes. Então, dito isto, seguimos para as análises dos palpites do jogo seguinte. 15 horas e 45, temos aqui NAC Breda contra PSV Eindhoven, ou seja, é tudo a segunda divisão. Estamos a falar da 36ª rodada da segunda divisão da Holanda, onde encontramos o NAC Breda, que ocupa a 8ª posição, vai enfrentar o PSV das Crianças, que ocupa a 16ª posição da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde vemos então um NAC Breda que vem de 2 empates, 0 vitórias e 3 derrotas, 6 golos marcados e 12 golos sofridos. Vai enfrentar um PSV que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, 10 golos marcados e 11 golos sofridos. Em confrontos diretos temos então 4 vitórias para o NAC Breda, 1 empate e 0 vitórias para o
PSV e Young. Esta é o PSV é uma das equipes que entra facilmente no nosso radar. Repare, 10 golos marcados e 11 golos sofridos. É naturalmente uma equipe de muitos gols, se não faz, sofre. Mas em dados complementares vemos então aqui o NAC Breda, que não venceu 5 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 5 jogos e marcou primeiro o NAC Breda em 7 dos últimos 9 jogos. Já o PSV teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 jogos, marcou primeiro em 4 dos últimos 5, mais de 3 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Já nos confrontos diretos, o NAC Breda venceu 4 dos últimos 4, conforme já dissemos anteriormente. Teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 e Young PSV marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Como estamos a falar de um PSV que marca muito, a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguirmos então assim igualmente para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16h30 temos então Nottingham Forest contra Manchester City a contar pela 35ª rodada da Premier League, onde encontramos então o segundo contra o 17º colocado da tabela classificativa do campeonato inglês, onde encontramos um Nottingham Forest que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar o Manchester City, que vem de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 14 golos marcados e 5 golos sofridos nos últimos 5 jogos. E em confrontos diretos tivemos então duas vitórias para o City, um empate e uma vitória para o Nottingham Forest. Já em dados complementares, encontramos aqui um sistema um pouquinho lento, a rede está a oscilar. Quando não são as ocupações, é a rede que nos atrasa, pois já voltou. Encontramos o Nottingham Forest, que não venceu 9 dos últimos 10 jogos, teve ambas marcas em 5 dos últimos 6, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Nottingham sofreu gol primeiro em 8 dos últimos 10 jogos. Já o Manchester City marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos e venceu 3 dos últimos 4 jogos. Já nos confrontos diretos, o Manchester City ganhou e empatou 3 dos últimos 3, marcou primeiro em 3 dos últimos 6 e venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 3 em que estas duas equipes se defrontaram. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e seguiremos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Mas se calhar tu deve estar a se perguntar por que com o City a gente vai ficar com mais de 1,25, pois é porque o City não está a golear muito, então a gente vai precisar apenas de um gol nesse jogo para garantir a nossa entrada. A gente sabe que vai entrar um gol e muito provavelmente o City vai ganhar, porque ainda não perdeu com esta equipe, mas a gente quer jogar no seguro, não na esperança, mas sim na segurança. Nas análises, as análises dizem que o City baixou muito o seu nível de golos, mas também isto deve-se ao fato dele ter estado concentrado na Liga dos Campeões e na Premier League, mas agora que só está concentrado na Premier League, com certeza vai mirar todas as setas deles na taça da melhor liga do mundo. Mas não estamos aqui para testar, vamos deixar o City recuperar ainda o ar para depois voltarmos a apostar nela com força. Então, dito isto, vamos agora realmente para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17h30 temos então PAOK contra a AEK de Atenas a contar pela 8ª rodada do campeonato grego. Temos aqui o primeiro contra o terceiro colocado da tabela classificativa do mesmo campeonato, onde encontramos um PAOK que vem com 2 empates, 3 derrotas, 0 vitórias, 4 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar um AEK de Atenas que vem com histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 golos marcados e 5 golos sofridos. Ainda em confrontos diretos temos então 0 vitórias para o PAOK, 2 empates e 3 vitórias para o AEK de Atenas. Vamos em dados complementares, onde encontramos um PAOK que teve menos de 2 gols em 3 dos últimos 4, perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 5 jogos, sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 6 e perdeu 3 dos últimos 4, ao passo que o AEK de Atenas
venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos, venceu 5 dos últimos 7 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 11 e marcou o primeiro em 16 dos últimos 17 jogos em que esteve envolvido. Já nos confrontos diretos, o AEK ganhou e empatou 8 dos últimos 9, teve menos de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10. A AEK marcou o primeiro em 8 dos últimos 9 e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas em ponto, temos então Napoli contra AS Roma a contar pela 34ª rodada do campeonato italiano. É o quinto contra o oitavo colocado da tabela classificativa, onde vemos um Napoli que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar AS Roma que vem de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, 7 golos marcados igualmente e 5 golos sofridos. Já nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Napoli, 2 empates e 1 vitória para AS Roma. Dados complementares nos dizem que o Napoli não venceu 6 dos últimos 7 jogos, sofreu golo primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Já AS Roma venceu 4 dos últimos 5, marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 também, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. E nos confrontos diretos, Napoli ganhou e empatou 7 dos últimos 8, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos e Napoli marcou primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com mais de 1,25 para que, mesmo que tiver apenas um gol, a gente vence, garante uma entrada muito segura nesta partida e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Panathinaikos contra Aris Salonika. Estamos aqui a falar do campeonato grego, oitava rodada, onde encontramos um Panathinaikos que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, 12 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar Aris Salonika que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 2 golos marcados apenas e 10 golos sofridos. Já nos confrontos diretos, o Panathinaikos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória para o Aris Salonika. Em dados complementares, temos então aqui um Panathinaikos que vem com mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 jogos, venceu 4 dos últimos 5, ao passo que o Aris Salonika perdeu 4 dos últimos 5, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já nos confrontos diretos, o Panathinaikos ganhou e empatou 9 dos últimos 10, teve menos de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10 jogos e Panathinaikos marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75, mais de 1,25. A dança é a mesma, se terminar apenas com um gol, a gente vence, por isso que a gente gosta de trabalhar no mercado asiático. E dito isto, seguimos então em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 28 de 2024. Muito bem, para o nosso palpite final, temos então o nosso dia de trabalho começa às 14 horas. Tottenham contra Arsenal, ficamos com mais de 1,25 para estes jogos. E depois seguimos às 16h30, Nottingham Forest contra Manchester City, ficamos igualmente com mais de 1,25. E às 17h30 temos então PAOK contra a AEK de Atenas, mais de 1,75. E para finalizar, 18h30, temos então Panathinaikos contra Aris de Tessalônica, mais de 1,25. A dança é a mesma, se terminar com apenas um golo, a gente vence. E dito isto, partimos então em tela cheia para finalizar o vídeo. Mas antes, este é o penúltimo número do nosso ID, é o número 1.
E o último número naturalmente está no final do vídeo. Se você recolheu todos os palpites, perdão, todos os números do ID ao longo do vídeo, então este aqui é o penúltimo e o último está no final do vídeo, como já dissemos. Se você não recolheu os palpites, os ID, perdão, recomendo em repetir o vídeo do início, porque o ID está disposto ao longo do vídeo, um número por número, um em cada jogo. Dito isto, vamos agora em tela cheia para finalizar. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.